Muito boa noite para você que está com a gente. Estamos começando mais uma live, nossa live de terça-feira da Roda dos Esclarecedores. E hoje nós vamos para o segundo vídeo. Não pudemos fazer por falta de contingente na semana passada. Infelizmente, todos estávamos com compromissos, né? Não conseguimos estar presentes no horário. Então, nós cancelamos, deixamos para fazer com propriedade no dia de hoje, né? Porque fazer algo corrido e de qualquer jeito não é bacana. Então, preferimos deixar para o dia de hoje. Vamos falar no segundo tema, que é o Sola Gratia, somente a graça. E aqui eu vou chamar o meu amigo, pastor Sidney Santos. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, estão assistindo aí. Graça e paz. E também vou chamar aqui o Tiago, meu amigo. E aí, olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça, estamos aí. O Rodrigo, mais uma vez, está trabalhando, está na estrada, deu um salve para a gente aqui agora há pouco, mas infelizmente ele não vai poder estar com a gente, ele está ouvindo aí, quem quiser mandar um xingamento para ele vai estar ouvindo, mas quem quiser abençoá-lo também ele vai estar ouvindo. Rodrigo é bênção aqui, ele faz falta, a gente sente a falta dele aqui, mas creio que ele vai comentar alguma coisa aí no decorrer, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo tema, né? Dos fundamentos da fé cristã, né? Os 5 solas, né? Sola gratia, somente a graça. E eu queria a cooperação dos meus irmãos aqui. A gente não fez uma introdução a respeito dos 5 solas na semana passada, que eu acho que caberia mais aqui, né? Como a gente estava conversando nos bastidores, né? E eu estava meditando hoje, falando que 3 ou 4, né? O Rodrigo também inclui, todos sinergistas aqui, eu creio, né? Todos sinergistas, não vamos citar nenhum nome de teólogo, vamos citar nenhum teólogo, vamos citar sinergistas e monergistas, para não ter nenhuma polêmica, né? Para ninguém se sentir ofendido. Né? Para quem não sabe, né, o sinergismo é aquele que crê, né, na interação do homem, né, de Deus e o homem, né, não para a salvação, porque a salvação é totalmente pela graça, né? Mas a interação do homem com Deus para obter a salvação, para receber a salvação, os sinergistas, né? O sinergismo acredita na interação do homem com Deus. E os monergistas, né, acreditam que só parte de Deus, é totalmente de Deus, e que o homem não tem nenhuma parte na sua salvação, né? Para que fique bem claro para quem está assistindo a gente aí, né? E eu queria comentar, né? Porque muitos pensam que os 5 solas é uma doutrina dos reformados, porque hoje em dia está se falando muito, né? Os reformados têm grande destaque, principalmente no YouTube aí, nas redes sociais, os reformados têm um grande destaque. Mas quem são os reformados? Eu me considero reformado também, e vocês? O que vocês acham aí? Bom, baseado na profissão de fé, né? Todos nós somos católicos, né? Só não somos apostólicos romanos, né? E eu também me considero reformado, né? Justamente porque eu creio nesses 5 solas, né? Como tantos outros, né? Até a Igreja Católica, eu estava lendo um artigo sobre isso, até a Igreja Católica, ela acredita nesses 5 pontos aí, só que sem o sola, né? Tem que ter um dedinho de alguém lá para poder, né? E nós vamos falar mais sobre isso. Mas, assim, eu me considero reformado, mesmo sendo batista, né? E aí tem uma discussão aí, né, na teologia dos anabatistas, que foram aqueles que não se desviaram, aqueles que não foram católicos e tal. Bom, isso daí eu não tenho como provar e nem comprovar, né? Então, eu prefiro dizer que eu sou um reformado, eu sou um reformado não calvinista. E vamos parar por aqui. Você, Tiago, você é um reformado também, Tiago? Bom, enquanto a doutrina, enquanto ao que a igreja anteriormente praticava,
como o pastor Sidney falou, todos nós somos reformados, né? Todos nós evangélicos somos reformados. Existe uma outra agora, nós que falam de reformados, mas isso é um outro assunto, né? Os calvinistas reformados, tal, isso são outro assunto. Mas nós, no geral, acredito que todo evangélico ele crê nessas 5 solas, né? Ele pratica, né? Crê e dá testemunho dessas 5 solas. Às vezes sem ter muita noção, né, do que é as 5 solas, mas ele tem esse entendimento, né, do que são as 5 solas, e ele tem esse entendimento que houve uma reforma e que hoje ele pratica algo que foi reformado, que veio de lá de trás. Tem outro, igual eu falei, outra nuance aí, mas isso é um outro assunto, mas eu me considero reformado, me considero um reformado, né, e também coloco não calvinista, como o pastor Sidney falou, né, mas o reformado. Não era para falar calvinista, não pode falar esse nome que você mete na classe, né? Calvinista, por isso que eu falei, sinergista e monergista, não pode falar de Calvino, de Arminio. Então, e justamente por isso que eu estava pensando nesse negócio de reformado, que hoje você ouve falar reformado e quando eu falo isso, o pessoal arregala o olho, o Cid arregalar o olho essa semana que eu estava conversando a respeito disso. O pessoal que se intitula reformado está parecendo uma nova seita. Infelizmente, parece que é um novo grupo. É uns novos cristãos que não faz parte do resto. Parece um novo grupo, né? Porque eles exaltam esse negócio de reformado e todos nós somos, todos aqueles que junto com Lutero e os outros reformadores, se protestaram contra a Igreja Católica e não seguem os dogmas da Igreja Católica, são tanto protestantes quanto reformados. Né? Então, até os neopentecostais também são reformados. Agora os caras vão ficar bravos. Se tiver um reformado aí assistindo, vai me dar um dislike agora mesmo. Porque é a mesma coisa. Né? A reforma veio do protestantismo, as 95 teses e tal, e aí começou, né, com Lutero, deu o pontapé inicial, né, Lutero, né, que já, como diz a história, tem os pré-reformadores, pessoal que já estava, né, descontente com esses dogmas da Igreja Católica, descontente por quê? Porque fogem da Bíblia, né, ponto, né, pacífico aqui, né. Por que os protestantes, né, por que os reformadores foram contra a Igreja Católica? Por causa dos dogmas, longe, fora da palavra de Deus, das Escrituras. Então, todos aqueles que seguem como eu sempre falo, como crentes, ou cristãos, ou evangélicos, ou reformados, ou protestantes, é a mesma coisa. É todo mundo o mesmo grupo. Ninguém é diferente. Que fique bem claro aqui. Se alguém quiser colocar algo a mais, nós somos os reformados. Eu também. Até o pessoal da Universal também é. Porque, entendeu? Então, a ideia é aqui gerar um alerta, porque às vezes está parecendo, né? Pode ser uma coisa da minha cabeça, mas está parecendo que ele quer se destacar do resto. E o corpo de Cristo não tem destaque. Como eu sempre falo, no reino, né? Jesus é o cabeça, o resto é tudo corpo. Seja neopentecostal, seja pentecostal, seja batista, seja anabatista, seja presbiteriano, seja dê o nome que você quiser. No reino de Deus, fora Cristo, que é o cabeça, o resto é tudo corpo. Vocês querem, né, Sidney, comentar alguma coisa a mais a respeito disso? Aí a gente vai entrar na graça. Não, eu não. É que assim, né? É que eu brinquei, né, na questão de ser calvinista, mas na verdade, eu nunca me. O pessoal, a discussão, tal, não é calvinista, é arminiano, tem outras linhas, né, que são menos conhecidas, né? Mas nós somos de Cristo, eu sou de Cristo. Não foi nem Jacó Arminio e nem Calvino que morreu por mim na cruz. Quem morreu por mim na cruz foi Cristo, né? Então eu prego esse Cristo, né? Esse Cristo crucificado. Ninguém
ninguém morreu como ele, ninguém se entregou como ele por amor de ninguém, né? Então, quando as pessoas perguntam, falam assim, eu sou de Cristo. Não sou nem de Paulo nem de Apolo, né? Nem de um e nem de outro, eu sou de Cristo. Foi ele que pagou um preço, né? E pagou um alto preço por mim. Então, eu desconheço outro Senhor, sabe? Eu desconheço outro Senhor, eu só tenho um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. E assim, só para concluir também, isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, né? Para quem está nos assistindo, tomar muito cuidado. Principalmente na internet, se vê muito esse debate, né? E às vezes muitos se colocam, por estar na moda, o Fernando fala direto, né? Por estar na moda, tal, às vezes muitos se colocam ali e nem entende a fundo, né, o significado, ou não é que não quer entender, é porque ali naquela discussão não é exposto profundidade no que é um assunto e outro. A gente costuma falar que nem Calvino era calvinista e nem Armínio era arminianista, né? Isso aí foi correntes que vêm de lá para cá. E a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa corrente dessa, né? E isso, pessoal, não é novo. Isso já foi tratado lá na Bíblia, lá atrás, né? Como o pastor Sidney falou. Então, assim, o foco é Cristo, é olhar para Cristo. Segue o mestre, né? Segue o mestre e assim, firma, né? Com os pés firmes na caminhada. Essas coisas, essas vertentes que aparecem, somem, né? Hoje não se fala tanto de pelagianismo, mas já teve, não se fala tanto de, né, teve os anabatistas, isso vem e vai, né? Mas e aí a gente tem que tomar um cuidado para não querer seguir uma certa moda, desviar do verdadeiro caminho, né? Então esse é o cuidado que nós temos que tomar. Então, na dúvida, olha para o mestre que dá certo. Eu sempre me lembro da música, a música da Oficina G3, que diz assim, se dizemos que pregamos a verdade, por que não somos um, né? Por que mais divisões? Por que mais divisões e não menos? Vamos juntar todo mundo, nós somos o corpo de Cristo. A igreja cristã devia mudar o nome, não tem mais evangélico, crente, cristão, reformado. Nós somos o corpo de Cristo, ou o caminho, né? Uma coisa só, nós somos o corpo, servos de Cristo. Não tem placa, não tem título, né? É uma mensagem, é um Deus, é uma salvação, é um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo crucificado, como disse o Sidney. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema. Nós já gastamos um tempo, mas esse tempo foi útil para quem está nos assistindo aí, eu creio, para quem não conhece esses termos, para quem tem ouvido falar muito desse negócio de reformado, o que é reformado, né? E ver nós que não nos declaramos reformados, não usamos esse termo, falando dos 5 solas, né? Que é muito usado pelos aqueles que se dizem reformados, né? E os 5 solas são, né? A fé, sola fide, somente a fé, como a gente falou na última live. Sola gratia, somente a graça, que falaremos hoje. Solo Christus, né? Somente Cristo. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. E sola escritura, somente as escrituras. Esses são os 5 solas, conhecidos como os fundamentos da fé cristã, né? E hoje nós vamos falar da graça, né? E aí eu queria começar já jogando jogando para cima aqui, né? Eu estava comentando aqui nos bastidores a respeito de uma música que me faz pensar, quando eu penso nesse tema da graça, eu penso numa música eu vou falar de quem é, porque eu vou falar uma parte ruim, eu vou falar uma parte boa. É a música da Damares, né? Que estou pagando o preço para ir para o céu. Por que eu vou citar? Porque essa música me vem na cabeça e eu lembrei do refrão que ela fala: estou pagando o preço para ir para o céu. E eu resolvi procurar a letra da música. E para o meu espanto, a letra da música não tem nada a ver com o refrão, que esse é o refrão, estou pagando o preço para ir para o céu. Mas a letra da música é a letra boa, é uma letra bíblica, é uma letra cristã, só que no refrão tem essa frase que é totalmente anticristã, que vai totalmente contra o tema que nós vamos abordar hoje, que é somente a graça. Aí eu quero que o Sidney aí comente, faça seus primeiros comentários a respeito da graça. Não precisa falar da polêmica da música, se não quiser, né? Mas se quiser falar, pode falar.
Não, eu quero falar da música. Eu não conheço a música, tá? Porque não é. Eu não escuto a Irmã Damares. Irmã Damares, me desculpa, mas eu não sou seu ouvinte, né? Mas sabe o que é importante falar, Fernando? Se eu não me engano, foi Agostinho. Ou foi Agostinho ou foi algum outro desses teólogos do passado aí, né? Grandes teólogos do passado. Ele disse que a música, ela serve como um funil para colocar uma doutrina, um ensinamento dentro da cabeça da pessoa. E nós já falamos até, talvez, sobre isso em alguma outra live, porque eu gosto muito de falar sobre isso, que é a questão da importância da música, né? Você sabe que os salmos, eles são cânticos, né? Por quê? Justamente para lembrar daquilo que Deus fez, né, para o povo, né? Então, o judeu, ele não é que ele decora o salmo, ele canta o salmo. Os salmos são cânticos para que ele lembre. Então, a música tem essa prerrogativa, né? Ela tem essa facilidade de nos trazer a memória, né? E grande verdade é que quando você escuta uma música lá que você ouviu quando você era criança, né? Você lembra, nos primeiros acordes, você lembra da música, você lembra da letra da música, né? Então, aquilo se torna, para você, uma forma fácil de você saber ou de você decorar. Alguns professores universitários, professores de cursinho, ele ensina fórmulas, né? De química, de biologia, de matemática, usando a música. Então, o cara tá lá, né, na prova lá, aí ele, caramba, como é que é essa fórmula aqui? Aí ele lembra do professor, lembra da musiquinha lá no violão e tal, e o cara lembra. Então, a música tem esse poder de trazer a memória, né? De resgatar coisas lá no fundo da memória e trazer à tona, né? E é muito interessante isso. Então, quando nós usamos a música ela serve como um funil, disse eu falar filósofo, esse teólogo, né? Que ele, então, quando nós ouvimos uma música cristã, a ideia, nós estamos louvando a Deus, mas ela tá trazendo para nós, para dentro da nossa cachola aqui, né? Está inculcando em nós alguma coisa, né? Então, se aquilo que está inculcando é uma verdade bíblica, glória a Deus, aleluia. O problema é quando essa não é uma verdade bíblica, quando é uma heresia, porque a pessoa vai aprender heresia. Ela vai lembrar, né, da música. Eu já ouvi pregações que a pessoa usa muito louvor. Porque a música fala isso, mas é a palavra de Deus. Não, a pessoa tem mais facilidade de guardar a música, porque já é sabido que é possível isso, que a música tem esse poder, do que somente a leitura, entendeu? Então, veja, se a pessoa ouve Damares e ela lembra só do refrão, e o refrão serve mesmo para que serve o refrão, né? Para você repetir. E você repete. E repete. Se for worship, então, se for worship, você repete 50.893 vezes. Para quê? E aquilo fixa na sua mente, irmão. Aquilo fica gravado na sua mente. E aí, você prefere que seja gravado na sua mente uma verdade bíblica ou uma heresia? Então, é para se pensar, né? Então, antes de passar para o Tiago, só queria comentar isso aí, é que eu sempre falo da sutileza das heresias que são introduzidas, né, no meio da igreja por música ou por pregações, né? Eu sempre repito isso, né? Que fulano não é um bom pregador, é melhor você não ouvir ele. Mas por que? Ele está pregando a Bíblia. Tá, no meio da Bíblia, sutilmente ele coloca algo que não é bíblico, mas que parece bíblico. Ele distorções da Bíblia. O pessoal fala, tá distorcendo a Bíblia. Mas não estou percebendo, é porque a distorção não é que assim, Jesus vinha andando e Satanás pegou ele e levou. Não é assim, não são coisas grosseiras. Quando as distorções bíblicas acontecem, na maioria dos casos, são coisas sutis. Parece que é o que a Bíblia está dizendo. Até parece, né? E a gente tem visto muito. Isso não é de hoje. Como eu já disse aqui algumas repetidas vezes nas lives, Satanás usa a mesma estratégia desde o Éden. Desde quando ele falou com Eva, ele usa a mesma estratégia. Distorcer a palavra de Deus um pouquinho para enganar a qualquer um que ele esteja, o seu interlocutor, né? Para enganar que ele está querendo levar para o caminho errado. Então, ele usa a palavra. Ele tentou com Jesus e ele tenta desde sempre.
fazer a mesma, distorcer um pouquinho a palavra de Deus, não precisa ser muito. Ah, não, mas parece Bíblia, ele é um texto bíblico. Pois é, ele leu, mas esse texto está no contexto. Então, é o exemplo da música, né? Que até o Sidney falou que gosta de falar isso, eu me preparo para falar a respeito desse negócio das músicas, mas eu ainda não fizemos, vamos fazer em breve uma live a respeito das músicas, porque é muito importante, mas a gente vai criar muito inimigo, né? Eu já criei muitos inimigos falando a respeito disso, né? Porque é difícil fazer o pessoal, não, mas tem um versículo bíblico, até tem um pessoal que consegue distorcer até salmo. Pega um salmo e coloca, aí vai e coloca um refrão que tá fora, como essa música, como eu falei. A letra da música foi uma surpresa, porque eu achei que a letra da música ia ser de acordo com o refrão, e não é, a letra é boa, só que o refrão é o que grava, como o Sidney falou, é o refrão que encuca, né, que fica gravado, né? Tiago, você. Bom, eu só vou fechar essa questão da música aí. Eu estou assistindo um documentário que fala sobre a destruição das artes, e dentre elas está a música. E aí eles fazem um comparativo do que era música antes. Esse dia a gente até comentou lá, né, no nosso grupo, que era música antes e o que é música hoje. Então, hoje a música ela é preparada justamente, muitas das vezes, para introduzir alguma coisa mesmo, para mover você. Não é uma música que às vezes traz uma reflexão, né? É uma música que vai enfiar alguma coisa, né? E isso eu estou falando de música mundana em si, né? Mas infelizmente em alguns casos a gente vê essas técnicas também ampliando, né? Indo para lugares que não era para ir, né? Então é muito bom, é o documentário Brasil Paralelo, quem quiser assistir vai entender um pouco mais sobre essa questão da destruição da música, né, o que tem acontecido. Mas é só para fechar mesmo, comecemos com a graça, né? Então, aí, por que eu falei desse negócio da música? Que hora vai entrar no assunto? Já entramos. Aham. Por quê? Né? Tô pagando o preço para entrar no céu. Pode parecer que é só essa música, né? Pode parecer apenas um erro teológico, mas muita gente mesmo acredita que vai entrar no céu pelos seus esforços, né? E a graça, a doutrina, somente a graça, sola gratia, vai nos mostrar biblicamente que nós não podemos fazer nada para ser salvos, absolutamente nada, né? O texto, há muitos textos no Novo Testamento, né, que vão nos falar a respeito da graça, né, muitos textos mesmo, a gente não vai conseguir chegar, né, nem perto de esgotar o assunto, esgotar os textos bíblicos que tem a respeito disso, né, mas eu queria pegar o texto principal e depois a gente quero citar alguns outros textos que vão dar, que vão concordar com esse pensamento. E o texto principal, né, se você quiser anotar, quem está nos assistindo, marcar na sua Bíblia, né, que é Efésios 2, 8 e 9, né, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Né? Aqui está o ponto básico, né, do texto, que não tem dúvida, é um texto muito claro, não tem como errar. Né? Aí, como eu falei, a gente não vai esgotar o assunto, mas até poderia, para falar a verdade, com esse texto, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Porque se há esse debate, e em muitos lugares tem sido pregado muito isso, que nem o irmão Anderson Oliveira comentou aqui, né, a respeito, ele colocou um comentário aqui falando da grande divulgação, né, do calvinismo, das doutrinas da graça na internet e tal. Mesmo assim, com essa grande divulgação das doutrinas da graça, né, dos 5 solas e tal, e por aí vai, tem muita gente que ainda acredita, né, que precisa frequentar a igreja todo domingo para ir para o céu. Como eu comentei, né, acho que na última live, um pastor comentando que tinha uma irmã na igreja, 40 anos de evangelho, e como ele estava sondando os irmãos na igreja e perguntando como é que faz para ser salvo. E a irmãzinha, com 40 anos de igreja, falou: a gente tem que fazer coisas boas, né?
de ajudar o próximo, né? Aí a gente vai para o céu. Então, 40 anos na igreja, e ela tinha aquela visão de que as coisas boas que ela pode fazer, ou que ela acha que deve fazer, é aquilo que vai levar ela para o céu. E a palavra nos vai dizer que só a graça é que, né, que nós somos salvos somente pela graça. E aí nós vamos chegar. O que é essa graça? E aí eu quero passar para o Sidney, né, para ele falar a respeito disso. Se quiser falar a respeito do que é a graça, ou comentar a respeito desse texto, fica à vontade aí, Sidney. Bom, graça, né? Graça é uma coisa tão parece ser tão simples, né? A gente falar sobre, né? Graça, trazido de uma forma bem simplista, assim, né? É um favor imerecido. Mas não é um favor imerecido de qualquer jeito, de qualquer pessoa, né? É um favor imerecido de Deus, né? É um favor que nós não merecíamos, né? Todos nós estávamos destinados, nós nascemos destituídos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus, né? Então, Paulo, lá em Romanos, né? Ele começa a falar sobre isso, e Romanos, talvez, né? Eu nunca parei para pensar, mas talvez seja o livro que mais fala sobre graça, né? Do que qualquer outro. Então, Paulo ali, ele nos mostra, né? Fala ali, não para nós, mas para os romanos, né? Para os irmãos, para a igreja que estava lá em Roma, sobre a graça de Deus, sobre esse favor imerecido. Nós estávamos destinados a ir para o inferno. Nós estávamos destinados a sofrer a ira de Deus, a beber do cálice, né? O cálice da ira de Deus. E todos nós tínhamos isso. E Deus, na sua infinita misericórdia, seu infinito amor, né, enviou o Filho, né? João 3,16 vai falar que ele enviou o Filho. Ele amou tanto o mundo que ele enviou o Filho para morrer de tal. Qual é a maneira que Deus deu o seu Filho, né? Para que ele morresse em favor da humanidade, né? Eu parei, cara, sabe, de falar e de pregar falando que não, Jesus morreu por mim, porque Jesus morreu por mim. Esse sentido de coletivo acaba se tornando um orgulho, né? E aí, não, porque Jesus morreu por mim. Você, eu não sei. Não, cara, nós como pregadores, como ministros da palavra de Deus, nós temos que dizer que Jesus morreu pela humanidade. Você é um ser humano? Então isso cabe a você. Depende da sua... É você quem decide, né? Olha aí, eu indo já para outras... Mas vamos lá. Então, a graça na minha opinião, né, e lendo aqui o texto, né, tem um texto bíblico que diz que Jesus, ele é a graça, né? Eu vou encontrar aqui, tem algum lugar aqui que eu anotei, que Jesus, Deus enviou Jesus, então Jesus é a graça de Deus, é esse favor que nós não merecíamos, é um presente que nós não merecíamos, né? Jesus, e por isso que Paulo fala com tanta clareza, né, com tanta convicção, lá em Efésios, que o Fernando leu aí, 2:8, vocês são salvos pela graça. Então, quando nós pensamos que a graça é Cristo, né, troca aí o nome graça por Cristo, aí nós vamos começar a entender algumas coisas. Nós somos salvos em crer em Cristo, nós somos salvos por esta graça que Deus enviou. Então, essa graça é um grande presente, né? Nós já até fizemos uma outra live falando sobre a graça barata aqui, né? Eu e o Fernando, não lembro se tinha gente, Fernando. Eu não lembro agora. E aí nós falamos sobre essa questão da graça barata. Se você procura no canal aqui do João 8,32, você vai encontrar esse vídeo falando sobre a graça. E aí nós até discutimos alguma coisa sobre o livro do Dietrich Bonhoeffer, né, que alguém comentou aí alguma coisa. Depois, se o Fernando puder colocar, Glauco, né? O que o Bonhoeffer quis dizer quando fala a graça de graça, mas não é barata. Por quê? Porque esse preço que foi pago, né? E foi pago um alto preço, um preço de sangue, né? Para que nós tivéssemos acesso ao Senhor, aos céus, né?
Então, por isso que ela não é de graça. Ela custou um preço muito grande, né? E nós não podemos desmerecer ou fazer com que essa graça seja barata em nossa vida, né? E o Dietrich Bonhoeffer, ele usa uma expressão, um termo que eu gosto muito, né? Ele fala que a graça não é como um cartão de crédito com a fatura paga, que você pode pecar à vontade porque tudo bem, já tá perdoado, né? Antes mesmo de você pecar, já está perdoado. E aí até usam, nós falamos sobre isso, né, na live, procura aí depois, né? Que ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cara, esse texto usado dessa forma, ele está totalmente errado, está equivocado. Então nós precisamos entender que essa graça é um presente, é um grande presente. Jesus é esse grande presente que Deus nos deu, né? Nós não merecíamos. Nós estávamos destinados ao inferno, nós estávamos destinados ao tormento eterno, né? E Deus, ele deu a nós essa oportunidade, né, de sermos salvos, de Jesus, ele aplacou a ira de Deus, né, quando ele morreu naquela cruz. Isso não pode ser negligenciado, isso não pode ser esquecido, cara, né? E assim, não é nem trazendo para o emocional, é trazendo para a razão. Por isso que é importante você conhecer Antigo Testamento, você conhecer Novo Testamento, você conhecer as promessas, você conhecer a mensagem da cruz de uma forma não midiática, como nós temos visto hoje nesse hipermodernismo, né? Nem mais pós-modernismo, né? Nós já estamos entrando no hipermodernismo. E esse hipermodernismo, ele diz que essa graça, tudo bem você pecar, tudo bem você ir para motel depois da igreja, tudo bem você encher a cara numa balada, porque Jesus te perdoa. Jesus te ama de uma forma tão, que ele já te perdoa antes de você pecar. Cuidado. Antes de passar para o Tiago aí, né, queria comentar esse negócio que o Glauco falou aí. Anderson, a gente vai falar do seu comentário também, viu? Fica por aí, você está aí online com a gente, fica por aí, nós vamos comentar depois. O comentário do Glauco aí, né, falando do Bonhoeffer, o que ele quer dizer que a graça, né, não é de graça, mas não é barata, né, como o Sidney estava falando, né? Se pensar ao contrário, a graça é de graça, mas não é barata. Se isso fosse errado, a música que a gente comentou estaria certa. Estou pagando o preço para ir para o céu. Aí está o ponto, né? Entre uma ideia e a outra. Por isso que eu sempre falo que é sempre sutil. A nossa vida é difícil, né? Nós somos salvos pela graça. Não tem nenhum esforço que nós fazemos para sermos salvos. Mas a nossa vida com Cristo não é uma vida fácil. Viver o evangelho, Por quê? Porque nós somos pecadores. A nossa carne é muito ativa. E nós lutamos, como Paulo fala, né? Lutamos, esmurramos o nosso corpo, né? Nós, como que é o texto? Como Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer, isso eu faço. Essa é a dificuldade, essa é a luta do cristão que é salvo pela graça. Essa luta não nos salva, não é essa luta que nos salva, essa luta é a nossa luta contra a nossa carne, porque mediante a graça, pela graça nós temos o conhecimento de quão pecadores nós somos, só que como o pastor Luciano Subirá fala muito bem, a graça não é o Sidney falou aqui, não é uma liberação para pecar, não é uma liberação para pecar, é empoderamento para a santidade, é mediante a graça que nós nos santificamos, né? O pastor Luciano Subirá fala muito a respeito disso. Ele escreveu um livro, né, que lançou agora a respeito disso. Eu não li ainda, mas eu vi uns comentários dele mesmo a respeito. Então ele vai falar a respeito disso. Então a graça, né, não é de graça, mas não é barato. Por quê? Porque nós temos o conhecimento do nosso pecado e nós temos o conhecimento da santificação que nós devemos alcançar. Aí é que está a dificuldade, né? E Paulo vai falar a respeito disso no começo do capítulo 6 de Romanos, né? No final do capítulo 5, ele vai dizer assim,
no versículo 20 do capítulo 5 de Romanos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, como o Sidney citou. Para quê? Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Então, Paulo falando, a gente foi salvo pela graça, mas não, e a graça abundou onde abundou o pecado, mas não é por isso que a gente continua no pecado, né? Então, aqui é que tá. Aí que eu ia deixar isso para o final, né? O termo da graça barata, mas já que veio à tona, a gente vai falar disso, né? E aí, daqui a pouco eu vou passar para o Tiago. Se prepara aí, Tiago. Se prepara as armas aí. Não, eu estou bem só escutando aqui. Pode ficar à vontade. Então, hoje em dia, eu vou passar isso para frente, né? Mas hoje em dia, a gente vê muitas pregações dessa graça barata, da famosa hipergraça também. Outro termo novo aqui, para alguns talvez, a hipergraça, que está levando as pessoas a se acomodar nessa graça. Eu sou salvo pela graça, então eu vou continuar levando a minha vida, porque o meu pecado já está pago, aquele pecado que eu vou fazer ainda está pago, tá certo. Mas, como Paulo diz aqui, não é por isso que nós viveremos no pecado, né? Então, nós precisamos, pela graça, buscar a santidade. Tiago, vai lá, suas considerações. Bom, só o pastor Cid tinha falado em relação a Romanos, que talvez é a epístola, é a carta que mais fala de graça, e Romanos é a que mais cita sobre a graça, né, justamente porque o Paulo está fazendo ali um tratado teológico, então ele levanta o que era antes e vem o que aconteceu depois da justificação. Então ele fala, automaticamente ele é o que mais trata sobre graça no Novo Testamento. Você vai ver em Tito, Timóteo, em todas as cartas que ele escreve, ele deixa alguma pitada aí falando sobre a graça, né? Antes de mais nada, eu gostaria de, assim, para a gente entender um pouco mais sobre graça, eu gostaria de voltar atrás um pouquinho. Graça para quê? Por que que nós precisávamos de graça? Antes de entrar na questão de o que é graça e qual o efeito que a graça tem em cima de nós hoje, eu gostaria de falar de um povo que precisava de graça, né? Nós olhamos no Antigo Testamento, e a gente, quando vai lá atrás, a gente vê que Deus estabeleceu leis, né, mandamentos, tal, e esse povo, ele, mesmo com todo um aparato, vamos colocar assim, eles não conseguiam ser perfeitos aos olhos de Deus. E ali existia um cálice, né? Jesus Cristo fala desse cálice com a ira de Deus, né? E esse cálice estava posto sobre nós, e ele ia ser derramado sobre nós. Porque nós não estávamos conseguindo lá atrás, quando eu falo isso, estou falando de Antigo Testamento, a humanidade não conseguia seguir os preceitos de Deus. Sim, existiam homens que eram escolhidos por Deus, o Espírito Santo vinha e atuava na vida deles, profetas, reis, né, tal, mas no todo, aquilo ali era um grupo, né? E você via na maioria das vezes, quando você lê o Antigo Testamento, você vê que o povo de Israel ele subia e descia o tempo todo, né? E aí Paulo vai e escreve Romanos, e Romanos eu acho que é muito importante para todo cristão ler e estudar. Romanos, Paulo ele explica tudo isso. E ele chega num ponto que está em Romanos 3, versículo 11, para quem quiser dar uma olhada depois, que ele fala o seguinte, ele fala, olha só, e o título dessa parte é Todos os homens estão debaixo do pecado. E aí, a partir do versículo 10, ele escreve ele cita o Antigo Testamento, se não me engano é Isaías, e ele fala o seguinte, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E aí entra a parte interessante, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Essa parte aqui, ela vai explicar um pouco sobre a necessidade da graça do ser humano. As pessoas não entendiam, né?
e isso aqui é uma citação do Antigo Testamento. Olha, o profeta estava falando, olha, não tem nenhum justo aqui. Todos aqui pecaram. As pessoas não entendem, as pessoas não sabem procurar a Deus. E aí, como que essa humanidade seria salva? O homem conseguiu? Aqui ele deixa bem claro que não. E aí vem a graça. Porque o cálice estava em cima de todos. E aí vem a graça, né? E a graça de Deus, e aí eu gostaria de citar, né? É Paulo também, então às vezes vai parecer um com o outro. Eu gostaria de citar Tito 2,11, que fala assim: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, né, através de Jesus Cristo, ela foi manifestada para a salvação de todos os homens. Então, qual é a necessidade da graça? Porque nós não conseguiríamos. Então, essa graça, e aí, que foi citada aí, né, a graça não é de graça, essa graça que hoje muitos acham que foi de graça, não fazia parte de um plano que nenhum de nós entenderíamos se não fosse a ação de Deus. Então, assim, isso é só para deixar claro, a necessidade da nossa graça é porque nós não entendemos, nós não conseguimos. Aí é manifestada a graça de Deus sobre nós, através de alguém, e esse alguém, ele teve que dar a sua vida, ser crucificado e ressuscitado. Então, assim, hoje, né, como o Fernando falou, muitas pessoas falam, a graça, eu nasci debaixo da graça, 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 graça. Entendam, tem uma história lá atrás. Entendam o que é graça, porque talvez assim a gente consegue valorizar mais essa graça que a gente tem. Só o fato de a gente acordar, só o fato do ímpio prosperar, isso é graça de Deus, né? Às vezes isso é uma graça geral, né? Não é uma graça comum, não é uma graça específica, mas é uma graça comum, porque o cálice estava em cima da humanidade. E agora nós vivemos através da graça, né? Então, e outra coisa também que eu gostaria de falar é sobre a questão voltando um pouco para o sola gratia, né? Muitas pessoas confundem 5 pontos calvinistas com 5 solas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu gostaria de fazer a confissão da sola gratia, da sola gratia aqui, repassar a confissão, que é o seguinte: confessamos juntos, somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa do nosso mérito. Somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo que nos renova os corações e nos capacita a chama para as boas obras. Então, assim, essa é a confissão de sola gratia, né? Então, eu aceitando a graça, eu aceitar, não, veio de Deus e o Filho pagou o preço por isso. Essa é a confissão, é o entendimento quando os reformadores foram colocados sola gratia e que foi atestado depois na declaração da doutrina da justificação em 1999, que aí incluiu a Igreja Católica, igual o pastor Sidney falou, né, que também considera isso. Mas então, assim, a graça, quanto mais a gente entende, mais a gente se apaixona por Deus, porque não tem mérito nenhum meu, não tem mérito nenhum nosso. Alguma coisa que chegou até a nós, né? E isso vai me fazer querer melhorar cada dia mais, óbvio, né? Falando completando o que o Thiago falou, e falou muito, muito bem, a questão da graça, né? Ela esbarra, assim, né? Os reformadores, eles não fizeram de uma forma, como eu vou dizer, impensada, né? Eu acredito que foi por inspiração do próprio Deus, né? Essa reforma. Ixi, agora quem é católico, os teólogos católicos vão me crucificar aí também. Mas, de forma que esses 5 solas, eles se entrelaçam. Um completa o outro, sabe? Uhum. E você, no final dessa série, você vai entender, se você está acompanhando, né? Se você está assistindo agora e não assistiu o primeiro vídeo, procura no nosso canal e você vai ver o primeiro vídeo que nós falamos sobre a fé, né? Sola fé, sola fide. E aí, então lá nós acabamos dando spoiler, né? Temos um pequeno spoiler dessa aqui. Por quê? Porque está entrelaçado, né? E hoje aqui nós estamos dando um spoiler de um outro, que é Solos Christus,
Entende? Então, ela se entrelaça de uma forma como a Bíblia. A Bíblia... não, a Bíblia está separada em Antigo e Novo. Não, a Bíblia é uma só. Ela conta uma história linda de redenção do homem. Entende? Quando a gente lê nesse panorama, com essa perspectiva, você entende que a Bíblia ela é única. Ela é uma coisa só, dividida entre 2 períodos. Mas ela é uma coisa só. Não tem como você... não, eu só vou ler o Novo Testamento. Tá bom, você pode até ler o Novo Testamento. Mas algumas coisas você precisa conhecer do Antigo Testamento para entender o Novo. Por exemplo, a lei. Como é que você vai... E Paulo diz isso, né? A graça... Nós só damos valor para a graça quando nós compreendemos a lei. É o que o Tiago falou agora. Nós só compreendemos o tamanho do perdão do nosso pecado, né? Quando nós olhamos para trás e vemos o que deveria acontecer conosco, né? Olhando para a lei. Ninguém poderia ser salvo pela lei. Ninguém. Paulo diz que a lei serviu como um tutor. Ela foi ali, né, até Cristo. Então, na plenitude dos tempos, então Deus enviou seu Filho. Cara, isso é graça. Não, isso é demais, gente. Né? E é importante você, como cristão, conhecer isso, conhecer essa perspectiva desses 5 solas, entende? Então, nós falamos sobre a fé. E a fé, né, e a graça, e nós falamos na última live, né, sobre a fé, que ela nos justifica. E essa justificação é a graça de Deus. Essa justificação é pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus que nós somos salvos, né? E engraçado que o Fernando falou, né, que foi o Martinho Lutero, né, que deu pontapé. Bom, na verdade, quem deu pontapé foi alguém lá muito antes dele, né? Acho que é antes dele, até John Hus ainda, que é antes dele, que o John Hus ainda profetizou o Lutero. O Cisne, né? Savonarola já estava se revelando com os dogmas. Entende? Então, eu costumo dizer que o Lutero ele foi a gota d'água do copo que transbordou, né? Estourou na mão dele o negócio, né? Ele que deu a cara a tapa, né? Deu a cara para bater, os que deram a cara a tapa foram queimados vivos, foram decapitados, foram cortados ao meio, enfim, a Inquisição teve para esconder no castelo que o Lutero teve, né? Pois é. Não teve o Lutero para a cereja do bolo. Verdade. Ó, o Anderson. Isso aí. O Lutero foi o que todos enfrentaram e todos morreram. Todos morreram. John Hus morreu queimado, cantando louvores, cara. Né? E Lutero foi aquele que enfrentou também, mas por decisão divina, né? Graça. Então. Graça. Deus manteve ele vivo, né? E aí aconteceu tudo isso. Mas tem também o Zwinglio, né? Depois, e fez muitos hinos. Eu queria aproveitar aqui para voltar no comentário do Anderson, agradecer a participação do Anderson, que está aí com a gente. Ele comentou de quando eu estava falando dos reformados e tal. Aí colocou assim, não é bem isso que eu falei que os reformados, né? Não é querer se destacar. Um ou outro pode ser, mas de forma geral, não creio que seja. Penso que temos um fenômeno acontecendo, que é o fato de um crescente número de pessoas estarem descobrindo as chamadas doutrinas da graça, essas que nós estamos comentando. Graças à internet e ao grande volume de material calvinista na rede. Isso faz que surjam, sim, pessoas falando mais sobre isso, sendo mais incisivos e mais proselitistas. Sempre que descobrimos algo que nos abre os olhos de forma mais evidente e como escreveu uma carta aí, nos cortou. Mas obrigado aí, Anderson. Então, realmente, eu prefiro não generalizar também. Tem muita gente expondo, né, as doutrinas da graça muito bem, né? O que eu falo é que tem um pessoal que, infelizmente, eu acho muito triste, que ao mesmo tempo que cooperam com a pregação do evangelho, do fundamento da fé cristã, eles usam esse termo de reformado como se fosse um grupo particular. Alguns, não todos. E isso é essa é a minha crítica, de alguns, e não todos,
E para os leigos, para os novos na fé, acaba parecendo, peraí, esse aí é outro grupo? Por que eles são diferentes? Que nome é esse que eu não vou falar? Não é crente, não é evangélico? Como reformar? Acaba sendo um partido, né, Fernando? Esse é o problema, que acaba parecendo, para o que é leigo, para o que é novo na fé, acaba parecendo um partido. Né? Então, essa é a minha crítica aí. É neofariseus, né? E a minha ideia, né, a nossa ideia aqui nessa live, eu sempre falo, eu repito, talvez tenha gente nova nos ouvindo, a ideia aqui não é só fazer uma crítica contra movimentos, a ideia é a edificação do corpo de Cristo. E na minha opinião, essa ênfase no nós somos os reformados. E eles, eu assisto muitas mensagens, né, no YouTube de reformados, sigo páginas de quem se autodenomina reformado, e muitos deles ficam assim, o fulano de tal reformado, o escritor tal reformado, a igreja reformada, e fica aquele negócio de reformado, que, na verdade, como eu disse no começo, nós somos um só, é o corpo de Cristo, nós somos de Cristo. Esse termo não agrega em nada, só divide, né? Essa é o que eu penso aqui, né? Eu não sei se a gente deve entrar. Sidney, você tem algum ponto para acrescentar? Aí que você preparou algum ponto? Não, eu só queria dizer que por que colocar aqui, né, para nossa discussão, né, o porquê que foi necessário os reformadores falar que é somente pela graça, né? O que estava acontecendo? Vamos contextualizar, né, de uma forma assim mais clara, né? O que estava acontecendo na época, né, em que os reformadores e foi um grande período, um longo período, né? Como nós estávamos dizendo aqui, o que estava acontecendo na cristandade naquela época, né? Por que eles resumiram, né? Eu vou dizer resumir, tá? Mas não é bem isso. Mas eles sintetizaram, né? Ou sistematizaram nesses 5 solas. Então, nós falamos sobre somente a fé, somente pela fé que nós somos salvos, né? E aí ele está falando de uma questão que a teologia vai falar sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ou da salvação, né? Então, naquela época, os pré-reformadores, os reformadores, eles viviam na Igreja Católica, né? Eles eram padres, eles eram monges, eles viviam o catolicismo apostólico romano, né? E estava acontecendo algo que as pessoas tinham que fazer obras, né? Para serem salvas. Elas precisavam fazer alguma coisa para poder ser salvas. E aí eles vêm usando a palavra, né? E aí, de novo, nós vamos esbarrar em outro sola, que é o sola escritura. As escrituras diziam que não é pelas obras, ninguém é salvo pelas obras, né? E aí o Paulo vai dizer que isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus. Então, é um presente de Deus para nós, né? E aí mas, pastor, o que nós precisamos fazer? Gente, e agora? É pela fé que você recebe a graça. Uhum. Sabe um presente que você não pediu, mas Deus decidiu te dar, e você recebe ou não, você aceita ou não. E ainda que você faça, não há nada que você faça, escuta o que eu vou te falar, não existe nada que você faça que pode te salvar. Tudo que você fizer, você tem que fazer, né, as obras da fé, não é para ser salvo, é porque você é salvo. Então, as coisas que nós fazemos não é para que a gente seja salvo. Eu não dou esmola, eu não sirvo um marmitex à noite, uma sopa no frio, para ser salvo. Isso é obra, não é? Isso é caridade. Não é caridade. Você não pode fazer por caridade, você tem que fazer porque você é salvo, e você ama aquela pessoa que está recebendo aquela sopa, né? Mas você quer fazer mais por ela? Então você arruma um abrigo para ela, você arruma um emprego para ela, você cuida dela, assim como Jesus ensinou lá naquela parábola do bom samaritano. O bom samaritano,
ele no caminho, ele não jogou uma moeda pro cara e falou assim, ó, filhão, valeu, se vira aí. Não, ele pegou o cara, ele foi lá, derramou do vinho dele, usou do azeite dele, colocou na mula dele e levou para uma estalagem. Ele cuidou daquele homem. Aquele homem estava à beira da morte, né? E nós achamos que dar esmola, jogar uma moedinha assim, ó, pim, né? E cair no colo do mendigo e falar assim, aí, filhão, fiz a minha bondade, Deus, aí, ó, anota aí, hein? Isso não te salva, né? Isso não te salva. Você não precisa fazer obras para ser salvo. É pela graça, é pela fé, e a Escritura nos mostra isso, e é por Cristo, e... Para a glória de Deus. E é isso. E para a glória de Deus. O texto que eu li, né, no primeiro texto que eu li, de Efésios 2, 8 e 9, na sequência, Paulo vai continuar falando a respeito disso, né, das obras, né, que ele fala, né, voltando lá no 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Isso é importante. Por que que não é por nossas obras? Porque a glória é de Deus. Como o Cid falou, está tudo entrelaçado. Os 5 pontos, a gente tem que ficar esquivando, pulando alguns textos para não falar dos outros, né? Porque a gente resolveu fazer os 5, cada um numa live diferente. Então, nós somos salvos pela graça, né? Para que nenhum homem se glorie, não é pelas obras. Versículo 10 de Efésios 2. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu que andássemos nelas. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras, para fazer as obras. Uma coisa não anula a outra. Ah, eu sou salvo pela graça, então eu não vou fazer nada. Ah, não quero saber de nada. Já estou salvo, né? Porque infelizmente tem alguns que andam assim. Tem são chamados, né, de hipercalvinistas. Ah, não pode falar esse nome. É que não existe hipermonergista, né? E tem um pessoal que não evangeliza, que até eles não acreditam no evangelizar, que Deus vai... Porque tem a doutrina da eleição e tal. Isso aí é um outro ponto que eu prefiro não entrar nessa parte, porque dá mais 15 horas de conversa. Eu prefiro não entrar nessa área, né? Porque tem muito a ver aqui nesse ponto, né? Eu até ia chamar, dentro da graça, a graça irresistível, que é um dos pontos da Tulip, que o Thiago tá louco para falar da Tulip, que eu sei. Tá louco para falar da Tulip, que um dos pontos é a graça irresistível. O Thiago tá tremendo ali. Ó. Chega a tremer aqui quando fala em tulipa. Mas Armínio também tem a tulipa, rapaz. Tem também. Né? Como é que é? Armínio tem o facts. Isso, Então, uma coisa liga a outra. Então, nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque toda a glória é de Deus, né? Nós somos feitos para a obra. Então, nós devemos fazer as obras, né? Tem o texto de Tiago, o famoso texto da carta de Tiago, que fala das obras. Me mostra a sua fé e eu mostro as obras. Que tem uma grande discussão. Mas parece que Tiago está falando que somos salvos pela obra. E o que Tiago está falando não é. O salvo, aquele que é salvo, ele mostra na vida dele as obras, e aí ele mostra a salvação. Porque o salvo faz obras, porque entendeu o texto de Efésios. A Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa, e a gente só se confunde quando a gente quer, né? Um texto vai explicando o outro, que o pessoal tem dificuldade para entender esse texto. Beleza, pega outro texto. A Bíblia explica ela mesma, né? Então, Tiago, você quer falar da graça irresistível? Não, se quiser, fica à vontade. Mas só não. Umas 15 horas de live, mas tudo não, bem. não. O Fernando fica brincando aí, mas eu não. É brincadeira. Mas eu gostaria de falar assim, o porquê que Deus... dá um assunto bom. Dá para assar uns 2 frangos. Mas eu gostaria de falar um pouco, né, já seguindo, lógico, o Anderson assunto, quer falar também da Tulip. Na verdade, a Tulip são 5 pontos do calvinismo, só existe por causa dos 5 pontos do arminianismo, né? Antigamente o pessoal antigamente tinha muito isso, né? Eles pontuavam as ideias, né?
Então, Armínio pontuava, então, não só nesse meio, mas em outros meios tinha esse costume de pontuar as ideias, né? E hoje ainda tem, né? Às vezes, os 10 passos para... Né? Então, tem muito isso aí hoje. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da graça, porque, dando a sequência ao assunto, porque, assim, às vezes, a graça a gente recebe, beleza, ok, é coisa fácil. Mas, talvez, e para alguns, isso é um ponto muito difícil de aceitar. Né? Você aceitar a graça de Deus. Né? Isso gera uma teologia da graça. Né? Porque muitos, e isso é natural do homem, a gente vê desde o Éden, desde a construção da Torre de Babel, é natural do homem querer fazer alguma coisa para chegar perto de Deus, ou às vezes para querer ser Deus. Isso é natural, desde o momento que a humanidade caiu no Éden. Só um parênteses, Tiago, nisso que você está falando, porque Sim. todas as outras religiões vão nesse segmento, tem que fazer algo para agradar a Deus. Isso. Então isso é natural do homem, eu tenho que fazer, tá? Eu estou pagando preço para morar no céu, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então o homem, ele tem uma dificuldade de aceitar a graça de Deus, e os judeus tiveram essa dificuldade, não é à toa que Paulo fala bem assim, loucura para os gregos, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Né? Porque era um escândalo, eu não tenho que fazer nada. Acabou, é só aceitar. Então, esse aceitar é difícil para muita gente. E aí, que tá, assim, é a questão de você entender, opa, não é meritório, Deus fez por mim. Né? Então, para muitas pessoas, um dia eu estava conversando com um rapaz, a gente ficou conversando durante muito tempo, né? E eu notava que ele tinha essa dificuldade, porque tudo que ele fez na vida dele foi em cima da meritocracia. E tá certo, a coisa humana, o nosso viver aqui embaixo, né, é meritocrático, né? Você entra numa empresa, se você se sai bem, você vai ganhando postos. Né? Se você está na escola e tira nota alta, é porque você estudou, é um mérito. Mas é escândalo quando se trata de Deus, porque você não precisa de fazer nada. É só você olhar para a cruz e aceitar aquele que morreu na cruz como seu Senhor e Salvador. Né? Então, assim, por um lado, a gente tem essas pessoas que têm a dificuldade de aceitar a graça de Deus e quer colocar mais coisa em cima, quer colocar um além ali. Por outro lado, a gente tem aqueles que superfatura não, né? Que sobrepõem a graça em cima de qualquer coisa e tendo como direito de fazer qualquer coisa. Então, você tem dois extremos aí. O que tem dificuldade de aceitar e o que aceita sem olhar mais nada. Sem olhar para o sacrifício vicário, sem olhar para as obras do Espírito Santo, sem olhar para nada. Aquele texto que foi citado, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu posso pecar, porque todas as coisas já foram resolvidas. Né? Não, existe uma confissão, existe uma mudança eterna. Nós vamos caminhar, ninguém de nós, pessoal, nenhum de nós, você está assistindo, que vai assistir, nenhum de nós vamos terminar a nossa vida 100% aos olhos de Deus. Nenhum de nós. Tiago, sim? Tiago, só para pulpir aí no que você está falando, eu estava pensando aqui enquanto você estava dizendo, e concordo com você, e eu queria levantar uma bola aqui. Uhum. Você acredita, e você que está assistindo aí, comente aí, né? Você acredita que essa questão da gente não saber aceitar um presente, né, como você está dizendo, o que você acha que é a causa? Eu queria que você respondesse para mim, o que eu pensei aqui, tá? Não sei nem se eu estou certo, se estou errado, aqui não tem certo e errado, não está valendo nota, né? Não é prova do Enem, então a gente pode responder. Mas o que você, o Fernando, e quem está assistindo, coloca nos comentários aí, por que você acha que o ser humano ele tem essa dificuldade de receber presentes, de receber de Deus? É simples, é só estender a mão e receber. Antes do Tiago responder, o Anderson está comentando aqui, ó, a respeito disso também. É que basicamente as teologias estão sempre ligadas a um homem buscando um Deus.
tentando se aproximar dele por meio de obras. Creio que apenas o cristianismo tem um Deus que nos busca, que nos atrai para si. E aprendemos sempre que nada é de graça, que precisamos fazer por merecer. Nossa mente não entende uma graça como essa. É isso mesmo que eu falei. Todas as religiões, o homem tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. E para falar a verdade, como fala dos judeus, os judeus tinham as 613 mandamentos da lei, né? Que tinham que cumprir, né? Eles também não entenderam a graça, né? Ninguém entendeu, né? O que Paulo, como bom judeu, ele entendeu, mas entendeu não porque ele esforçou também, né? Porque Cristo se revelou a ele, né? Então ali ele, tá vendo? Nem ele conseguiu, com todo o zelo dele. Cristo se revelou a ele, né? Então essa pergunta aí é uma pergunta interessante, pastor Cílio. Eu não sei se eu dou minha opinião agora, porque não é opinião, não é resposta, né? Ou se eu deixo alguém comentar aí. Pode falar, primeiro, pode depois. falar. Eu acho que tem um pouco a ver com o orgulho que o homem tem, né? Eu acho que tem um pouco a ver com orgulho. Do homem ser autossuficiente, às vezes, e ter um certo orgulho. Então, tipo assim, opa, não, Deus, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tá, seu filho veio, morreu, tal, mas eu tenho que fazer também. Eu quero que meu nome seja colocado também, né? Eu quero que meu nome esteja aí, talvez numa outra Bíblia, meu nome esteja lá. Talvez tenha um pouco a ver com orgulho, né? Não sei, é uma opinião minha. Eu penso assim, a graça, né, nos constrange, né? Sim. A graça nos constrange. Então, se a gente pensa que é de graça, como é que a gente vai achar uma desculpinha para pecar? Se é por obra, eu peco aqui e dou uma ofertinha ali, eu peco aqui e dou uma desculpinha ali. Parece que eu estou sempre cobrindo, então eu acho uma desculpinha para pecar. A graça, sabe, eu fico sem uma desculpa para pecar, eu fico, agora, como é que eu faço agora? Eu ainda tem graça, ainda tem mais, não, eu tenho que fazer alguma coisa para cumprir. Então, como eu diria, quando a gente pensa que é pela obra, a gente está resolvendo o nosso problema, porque a gente está acostumado a resolver nossos problemas, né? Então a gente também tenta encobrir nossos pecados com uma obrinha, né? Então tem aquela coisa que já está na nossa cabeça, já está embutido em nós, né? Eu faço errado aqui e faço uma coisinha certa ali. Que nesses dias eu tava na igreja, né? Aí encontrei um pessoal, né? Que não via fazia algum tempo. Falou, que bom ver vocês e tal. Aqui na igreja, domingo. Falei, para começar a semana bem, né? Então, aquela mentalidade de ir na igreja no domingo para ter uma boa semana seguinte, né? E isso é um cultural. Isso fora aquelas pessoas que falou assim, essa semana eu dei meu dízimo. Coisa vai... É a fezinha. Tem muita gente... E de onde vem isso? Até eu queria comentar um pouco, né, o que o Sidney estava falando. Eu achei que ele ia falar o negócio de por que da graça, por que essa doutrina, né, dos 5 pontos da graça, que veio combater a igreja católica. Porque a igreja era... muitos têm essa dúvida, né, quando é que separou? Por que separou? Por que nós não somos uma igreja só? A igreja era uma, né? Veio de Cristo, dos apóstolos, e veio vindo, e aí o Império Romano se misturou com a igreja, depois com Constantino, que determinou que a igreja, que o evangelho, né, que o cristianismo era a religião oficial do Estado, né? Aí, naquela época, quando eu estudei isso, foi, puxa, deu para entender muito o que aconteceu. Naquela época virou um status ser cristão. E parece que é uma coisa que a gente nem vê hoje, né? Acontece muito hoje. Virou um status ser evangélico hoje. Aconteceu a mesma coisa lá em 313, né, se não me engano, quando Constantino determinou que o cristianismo era a religião oficial do Estado. E aí a igreja se fundiu com o governo romano e veio tantos anos isso depois, né, 1.200 anos depois, 12 séculos das depois, trevas. Quando veio a reforma, né, desse ponto de Constantino até Lutero, são 1.205 anos praticamente, quase preciso, né? 12 séculos.
Nisso, a igreja se transformou muito. E nesses 1.200 anos, a igreja foi se afastando da palavra. Se afastando da palavra, se afastando da palavra, até que começaram alguns, né, começaram a perceber isso e começaram a escrever a respeito disso e se manifestar, até que culminou, como a gente comentou, em Lutero, né? Alguns que vieram antes e outros, muitos que vieram depois, né? Que tentaram, como a gente sempre fala, que Lutero não queria rachar com a Igreja Católica, ele não queria criar uma nova religião, ele queria que a igreja, que era corrigisse, voltasse à Bíblia. Fazer um conserto, né? Voltasse às Escrituras, mas a igreja não quis. Quis matar Lutero e não matou Lutero porque Deus não deixou, né? Mas matou muitos outros depois que veio de Lutero, como o Sidney falou, queimou muitos e considerava hereges e qualquer um que falava contra a Igreja Católica era condenado à morte. Né? Fernando, então, tal o que acontece, por que rachou, né? Fernando, e assim, é válido comentar também, né? E às vezes, quando eu escutei isso a primeira vez, deve ser brincadeira, né? Deve ser uma fake news do passado, né? O porquê da importância da sola gratia e por que ela foi incluída nesses 5 pontos, lógico que não é só isso, mas só para vocês terem uma noção de como que estava a situação naquele momento da igreja, né? Existia um homem chamado, e quando eu falar, eles já vão lembrar, eu não sei se pronuncia Johann Tetzel ou John Tetzel. Ele era alemão também, não era? Isso, ele estava na Alemanha, ele era da Igreja Católica, nós estamos falando da Igreja Católica lá atrás, e a Igreja Católica queria construir a Basílica de São Pedro, precisava de levantar fundos, né? Então começou o pessoal a fazer como é que chama? As indulgências. Isso aí, indulgência. E Tetzel bolou uma frase que é assim, ó: assim que a moeda do cofre cair, a alma do purgatório sai. Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Vocês estão vendo? Moedas, né? Isso. Vocês estão vendo a que ponto que estava? E assim, esse Tetzel, ele era da época de Lutero, os dois estavam ali, né? Então, essa é uma das coisas. Tetzel foi uma das primeiras pessoas que Lutero bateu de frente, né? Então, para vocês terem uma noção de como que estavam as coisas. E aí, precisa de obra? Não, é só a graça, pessoal. É só a graça. Não precisa de moedinha no cofre para a alma sair, é só a graça, né? Então, é só para vocês terem uma noção de qual era o contexto naquele momento, né? Como bem o Fernando falou, o pastor Sidney falou. Então, assim, parece até uma fake news, né? Uma frase dessa. Parece até uma brincadeira. Mas isso também, irmãos, a gente tem que entender que não era a igreja de uma forma geral, e hoje sinceramente, não está diferente, tá? Nem católico e nem protestante, tá? Sim. É um contexto da época. Como diz aqui no Brasil, tá zoado, tá muito zoado, né? Porque naquele tempo, e se você não assistiu ainda o filme de Lutero, né, assim, mostra um pouco, né, até o pessoal quis tirar esse filme do ar e tal, e para a Igreja Católica, o Lutero é um herege, né, então ele se levantou contra a igreja e tal, e ele é um herege. Os caras nem querem saber dele, nem dos ensinos dele, da doutrina dele. Porque o negócio era tão zoado que as pessoas, elas estavam naquela posição na igreja, né, por uma questão de status, né? Então, tem toda uma história, né? A história da humanidade, ela caminha muito junto, né? Então, aquelas pessoas, elas mesmo elas tendo dinheiro e elas se tornaram grandes produtores ali naquela época, eles tinham dinheiro, mas não tinham a nobreza, não tinham sangue nobre, né? Então, o cara era rico, mas ele não tinha ninguém na elite, né? Na nobreza. Então, como era a forma que eles fazia com que os filhos atingissem a nobreza? Era através da igreja, né? Então, eles pagavam para os filhos, eles davam boas contribuições para os filhos serem padres, monges, e alcançar, dentro da questão eclesiástica, né,
alcançar os status. Então, o cara estava lá, não era porque ele tinha a vocação de ser padre, de ser um sacerdote, ele estava lá porque alguém pagou para ele estar lá. E aí, meu irmão, e por que ele está aqui? Questão de status. A família dele tinha que ter o nome lá no clero, entende? Então, os caras, eles estavam lá, não era... era muito nominal. E aí, compare com os dias de hoje. Você vê muitos... o que eu vou falar, né, cabe até processo. Mas eu não vou falar nome, então... hoje em dia, você vê muitos pastores que estão interessados, não é no cargo, não é na vocação. O cara não tem vocação de ser pastor. O cara tem a vocação de ser um empreendedor. E aí ele enxerga a igreja como uma empresa, como um empreendimento. Entendeu? Salário. Eu já vi ouvi falar que tem umas cidades no Nordeste aí, Nordeste do Brasil, o pessoal vem, bota anúncio no jornal, vendendo igreja. Vende igreja com porteira fechada. Tantos membros rendendo tanto por mês. Em Belo Horizonte teve uma época que estava assim também. Você entende? Então, é um baita investimento, né? É um baita investimento. Hoje em dia, para você alugar um salão aqui na região de São Paulo, aqui na Zona Leste, o cara pergunta, é igreja? É igreja, o cara aluga. O cara não quer mais saber de oficina, nem de bar, nem de nada. Ele quer alugar para a igreja. Por quê? Faz 2 cultos na semana, cada culto aí reforma o prédio, deixa o prédio bonito, entende? Paga certinho. Então, é um bom negócio. E naquela época, eles também tinham essa questão. Então, eles faziam um voto de castidade lá, mas eles não cumpriam. Então, eu ouvi uma história do meu professor de história, né, professor Gilberto Silva. Cara, ele é um cara incrível. Ele escreveu um livro sobre a história da igreja e a história das missões. Muito, muito interessante. Um cara fantástico. E ele falava, na sala de aula ele falou, né? Você lembra que tinha os fidalgos? Uhum. Tinha os fidalgos? Senhores fidalgos. Os senhores, né, que tinham lá uma porção de terra, eles cuidavam lá, né? Uhum. Aí ele perguntou, você sabe quem eram os fidalgos? Os fidalgos era filho de algo, ou filho de alguém. Quem eram esses caras? Eram os filhos dos cardeais, eram os filhos da alta elite da igreja, que não podia falar que era filho do fulano, né? Para não ter direito à herança nem nada. Então, ó, dá essa porção de terra para ele e deixa esse fidalgo para lá, esse filho de alguém para lá, deixa ele cuidando dessa parte aqui, ó. E aí, né? Mais ou menos assim, ó, dá um cala-boca, deixa ele isolado lá. Quietinho aí. Então, entende? Então, o negócio estava feio, estava muito feio. E eu acredito que Deus, e o Fernando disse, né? Que Lutero, talvez a intenção de Lutero era de fazer um conserto na igreja, né? Assim como o rei fez lá no passado, lá no Antigo Testamento, né? Que ele encontrou as escrituras e falou, peraí, gente, nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos fazendo tudo errado. Peraí, vamos ler aqui, ó, o que a lei de Deus está falando, o que a gente precisa fazer. E aí todo o povo se arrependeu. Lembra disso? Esdras, né? Conta em Esdras, né? Quando ele pegou o livro da lei, eles ficaram 6 horas lendo a lei. E quando terminou, todo mundo chorando, todo mundo desesperado e prostrado. Você entende? Tal, não sei, né? Eu estou pensando aqui, né, com meus botões aqui. Mas talvez tivesse sido essa a intenção de Lutero. Falar, gente, ó, nós estamos tudo errado, gente. Aqui, ó, as escrituras aqui, ó. Nós estamos fazendo tudo errado. A palavra de Deus é para todo mundo. Não é por obras, é pela fé, não é a gente tal. E aí os caras, não, se todo mundo aprender a Bíblia, não precisa mais do sacerdote, né? Se não vai ser muito legal, né? E hoje em dia ainda rola isso, né? Hoje em dia ainda rola isso. Eu queria pegar um gancho do Sidney. O Sidney falou, tá tudo zoado, referindo à igreja, né? Por que tá tudo zoado? O problema é o mesmo que estava tudo zoado há 500 anos atrás. O que aconteceu com a igreja? Afastou da palavra, se afastou das escrituras e chegou no ponto de Tetzel, como o Tiago estava falando, né, que ele falou, no tilintar da moeda no cofre, uma alma pula do purgatório.
né? E, meu, isso aí parece até piada, mas tem coisa pior, tem muita coisa pior. A pessoa pagava, quanto você tem de dinheiro? Chegava a pessoa assim, quanto você tem de dinheiro para dar para a igreja? Tanto. Ah, com esse tanto aí eu consigo só perdoar os seus pecados passados. Ah, eu tenho um valor maior. Ah, eu consigo perdoar os passados e mais 2 anos. Mais 2 anos você pode pecar tranquilo. Era desse jeito. Ah, o cara tinha muito dinheiro. Ah, você pode pegar, você já está garantido. Paga aqui para nós, você já tá, pega quanto você quiser e ainda você vai morar no céu. A igreja estava nesse nível. E o que está acontecendo hoje não vai longe. Não vai muito longe disso. Por quê? Está se afastando, a igreja está se afastando das escrituras mais uma vez. A maioria do povo não sabe discernir uma heresia grande de um texto bíblico. Eu estava falando no começo da sutileza. Muitas heresias são sutis, mas hoje em dia absurdos gigantescos estão entrando na igreja e o pessoal não percebe. Eu sempre uso um tema, um texto de um famoso pregador aí, de um grande líder de igreja, que fala assim, a única coisa que Deus quer da gente é que a gente seja rico. E o pessoal abraça e aplaude e acha maravilhoso e dá glória a Deus. Esse aí não é um erro sutil, é bizonho, é bizarro, entendeu? E o pessoal, o cara é aplaudido. E tem gente aí, e se for falar aqui, como a gente tem sempre material aqui, né? Eu sempre falo que é tanta heresia para refutar que não dá conta. Não dá conta de fazer vídeo, não dá conta de escrever material. Infelizmente, isso é muito triste. E é o que aconteceu naquela época, volta a se repetir hoje, o afastamento das escrituras, e vai entrando os ídolos, e o pessoal vai se corrompendo, e vai vindo a apostasia, né? Tem a estatística de que para cada um dentro da igreja tem um fora, um que já esteve na igreja, que está fora, e muita coisa vai acontecendo, né? E a gente vê essas anomalias aí. Eu queria aqui colocar um comentário do pessoal aqui. A Fátima colocou: as obras não é para agradar a Deus, somente é feita pelo amor de Deus, deposita dentro de nós. Não concordo com vocês, ter teólogo não te faz amigo de Deus. Não entendi bem o que ela quis dizer aqui. Não concordo com vocês. Ser teólogo não te faz amigo. Teólogo não é amigo de Deus? É isso que ela quis dizer? Será? Assim, só para deixar claro esse pedaço aí, e isso foi o que nós falamos na live passada, né? A questão da obra. O cristão, ele não faz obra para ser salvo. Ele faz mediante a fé. É aquele raio-x que eu falei na live passada, né? Você conhece pelo raio-x, é o que o Tiago fala. Né? Então, assim, a gente faz por amor. Como o Fernando falou, a graça de Deus nos constrange. Ela nos constrange. Então, a partir desse constrangimento e entendendo o amor de Deus, eu vou começar a querer fazer coisas. Mas a parte da salvação já foi efetuada pela fé, né? Então, assim, só para talvez explicar para Fátima um pouco sobre isso. A obra, ela não traz a salvação, e a obra não traz a graça de Deus. Porém, a partir do momento que nós recebemos a graça de Deus mediante a fé, né, nós estamos aptos e a gente começa a fazer obras. Né? Então, é só um caminho inverso aí. Não sei se deu para Fátima entender. Qualquer coisa pode estar... eu acho que todos nós três concordamos com esse pensamento, né? Mas qualquer coisa a Fátima pode colocar aí, né? Mas o nosso pensamento é esse, não é que a gente não precisa fazer obra. Para ser salvo, não. Agora, a partir do momento que nós somos salvos mediante a fé, a gente vai fazer obra sim. Né? Isso é natural, isso é flora, né? O Anderson quer ir dormir, quer que a gente vá embora. Falou, tá boa a conversa. Cara, muito boa a conversa de vocês, quero dormir, vão embora. Ele tá no Brasil, Anderson? No Brasil é tarde já, né? Brasil já tá tarde. O comentário do Anderson aqui, ó, tem uns pastores por aí que dão cala-boca para mãe de fidalgos por aí hoje em dia, mas tem muito pastor acertando os fidalgos dentro da igreja. Eu quase fui vítima de um fidalgo. Uma igreja que eu estava, o pastor deixou a igreja, e aí, ministério grande sempre tem um fidalgo para assumir a igreja, né?
Aí teve um fidalgo que veio assumir a igreja, mas aí eu acabei pulando fora. Aí colocou aqui também o Anderson. Eu vou chamar o Anderson aqui para participar com nós na próxima live. Ele tá bom, né? Amigo seu, Sidney, o Anderson? A gente tá em comum aí, vários amigos aí. Eu não conheço ele pessoalmente, porque ele é do Nordeste. Ainda vou visitá-los lá. O lance é que a reforma só aconteceu porque a igreja rejeitou a restauração. Me permitindo filosofar, não sou filósofo. Aí, Fernando. Eu acredito que Deus não quer uma reforma, ele quer uma restauração. Reformar é transformar algo antigo em algo novo. Restauração é um trabalho cuidadoso de volta ao estado primário, ao que seria o ideal. Isso mesmo, Anderson. Deus quer que a gente sempre se volte a Ele, a seguir os mandamentos, a seguir as Escrituras. Deus nos ensinou, né? Nos deixou as Escrituras para seguir as Escrituras. Quanto mais a gente se afasta das Escrituras, mais a gente se afasta daquilo que Deus tem para nós. Realmente não é reforma que a gente precisa fazer, né? Tem até um movimento, até criei uma página que eu tenho no Facebook que chama Reforma Evangélica Protestante, né? Tem um pessoal que quer fazer uma nova reforma, mas não tem uma condição hoje de fazer uma nova reforma, porque na época da reforma de Lutero era uma igreja só que eles se voltaram contra. Agora você vai se voltar contra quem? Quem é o... São tantas, então não tem como fazer uma reforma como foi aquela, não tem condições, né? E então já estamos chegando a 1h30, vamos fazer nossas considerações finais, que o Anderson quer ir dormir e a conversa tá boa. Sidney. Gente, nós falamos tanto, né? Mas eu quero deixar aqui essa pequena reflexão, né? Eu não quero me estender, não, porque a gente já falou bastante, mas que você receba, né, esse grande presente aí, né, de Deus, que aconteceu há tanto tempo atrás, tanta gente morreu por causa disso, né, muita gente sofreu para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de estar fazendo uma live aqui, por exemplo, falando sobre isso, né, ainda que muitos não concordem, muitos não entendam, né, não, eu não penso assim, então, é por isso que, aí eu vou esbarrar de novo, por isso que é só a Escritura. Tudo que nós falamos aqui, não somos donos da verdade, mas nós temos uma verdade que, para mim, ela é absoluta, né? Eu não posso relativizar a Bíblia. A Bíblia, ela não pode ser relativizada. Ela é, para mim, a verdade absoluta. É a palavra de Deus, luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu não posso seguir de outra forma, né? E a Bíblia diz que é pela graça. É pela graça que nós somos salvos. E é mediante a fé. E isso não é meu, não vem de mim. Para quê? Para que eu não me vanglorie, para que não seja por mérito meu, mas que seja por mérito do Pai, né? Então, o Pai quis assim e ele entregou Jesus para nós. Eu encontrei o texto aqui que eu tinha falado, que Jesus, né, Então, Efésios 2:8 diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então, nós falamos de graça hoje, falamos de fé na última live. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. E aqui ele diz o seguinte, em Efésios 1:6. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então, quando nós estamos cheios dele, né? Nós estamos cheios de Cristo, cheios da palavra de Deus, cheios da graça de Deus. E quando você pesquisa, né? Você vai pesquisar, todos os apóstolos, eles declaravam, né? Eu não vou dizer profetizavam, mas era um desejo do coração deles que a graça de Cristo estivesse sobre todos aqueles que eles estavam juntos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. E é isso que eu declaro, é isso que eu desejo para você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Mas a graça verdadeira, tá? Não é a graça barata, não. É a graça preciosa. Bem, Tiago? Bom, como o professor Sidney falou, né, explicou muito bem explicado, né, o porquê da graça, eu gostaria de falar um pouco sobre a ação da graça na vida de um cristão. Qual é a ação da graça?
E para ter um embasamento bíblico, eu vou ler uma passagem que está em Atos, que eu acho muito interessante. E vira e mexe eu volto lá e leio essa passagem, está em Atos 16, Atos 26, versículo 16 a 18, que a gente pode pegar para entender essa questão da graça, que fala assim, mas levanta-te e põe-te em pé, pois foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, para que os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que reconheçam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a graça de Deus, ela faz esse ela transporta a gente, né? A graça de Deus, e quando a gente entende isso, a gente consegue viver em paz, igual o Sidney falou, a gente consegue viver mais em paz em um mundo de caos, né? Que parece ser impossível. A gente, quando recebe essa graça, entende, vive pela graça, a gente consegue ter paz em um mundo em que habita o caos, né? Em que você vê muitas coisas aí se encaminhando para um caos maior. Então, para aqueles que talvez tenham uma dificuldade de receber a graça de Deus, né? Agarre esse presente. Tem um dia eu escutei um pastor falando, ele falou, e eu vou ser rápido aqui, dizendo que o rapaz foi preso numa cadeia na cidade lá, tal, e como era uma pessoa muito boa, a cidade toda se manifestou para soltar ele, né? Ele foi preso, aconteceu alguma coisa lá, e o prefeito tomou aquela dor e falou, não, se todo mundo está falando desse cara, eu vou lá e vou. E aí o prefeito se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia, e dentro da Bíblia tinha uma carta de alforria para ele, uma carta para libertar ele, né? Já tinha conversado com o delegado, tudo, mas ele queria ficar de frente com esse cara para saber o porquê todo mundo falava bem dele. E aí o prefeito foi, vestido de pastor. Chegando lá, o cara nem quis escutar ele. Falou, não vem falar de Deus para mim, não. Pode sair daqui, não quero escutar nada, não, tal. Não quero... Não, eu tenho uma coisa para te dar. Não, eu não quero que você tenha para me dar, não. Eu não quero que você tenha para me dar. Pode ir embora, pode pegar seu caminho. Aí o cara voltou, né? E o delegado falou, não, ele não quer receber. E aí foi embora. E o cara, aí depois o delegado chegou, rapaz, o que foi, rapaz? O cara veio aqui trazer uma carta para você ser solto, tal, aí que ele caiu na real. Aí dizem que antes de morrer, ele falou, as últimas palavras, ele falou bem assim, olha, eu tô sendo morto agora, né, prisão perpétua, negócio de morte, eu tô sendo morto agora, mas não pelo que eu fiz, mas porque eu não quis receber alguma coisa de graça. Então é mais ou menos isso. Receba essa graça de Deus, entenda o que é a graça e receba ela. E aí assim você vai conseguir viver uma vida em abundância e viver em paz em um mundo de caos. É isso aí. Amém. Minhas considerações finais, bem curtas, resumindo tudo que a gente falou aqui. Nós somos salvos pela graça. Essa graça não é uma desculpa para pecar, e sim um empoderamento para a santidade. Nós nós somos salvos, obtemos a salvação pela graça concedida por Cristo, e pela fé nós alcançamos essa graça, o conhecimento da salvação por Jesus Cristo, e nós buscamos a santidade porque é aquilo que nos cabe, né? Porque, como eu falei, a graça nos constrange. Então, que fique bem claro, né? Que, como eu vou enfatizar aqui, a graça não é uma desculpa para pecar. Eu vou ser salvo mesmo pela graça, não é por obra, não é pelo meu esforço, mas isso não quer dizer que nós vivemos no pecado, como nós lemos, né, no texto de Romanos 6, né? Como Paulo disse, não é porque somos salvos pela graça onde abundou o pecado, superabundou a graça, que nós voltaremos ao pecado. De forma nenhuma. Nós, pela graça, nos santificaremos ao Senhor, né? Não falamos aqui muitas coisas, né? Embora a live já ficou com 1h30, para não entrar nos outros assuntos das próximas semanas. Semana que vem nós vamos falar solo Cristos, né?
que é a terceira parte, né? Não perca. Você que não assistiu a outra, procure lá no meu canal, João 832, né? Tem aí gravado lá a live da semana retrasada, semana passada não pudemos fazer, mas em nome de Jesus, semana que vem estaremos aqui, né? Indique essa live, você vai ficar salva lá no meu canal, e eu queria deixar, sim, Anderson, as lives toda terça-feira a gente faz, né? Sempre no mesmo dia e horário, assim, de acordo com como Deus nos permite, né? Como o Tiago disse, né? Nosso plano é fazer toda terça-feira às 8 horas aqui nos Estados Unidos, às 10 horas no Brasil, né? Esse é o horário que a gente sempre marca. Espero que você esteja com a gente aí nas próximas, né? E eu queria deixar um último versículo aqui para a meditação de todos. O Sidney já citou esse versículo, sem citar referência, que é o último texto da Bíblia, Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Espero ver todos na próxima semana aí. Um grande abraço, Sidney, Tiago, obrigado por estar com a gente aí. Deus abençoe a todos. Você que seguiu a gente aqui até agora, um grande abraço. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.